Bem-vindos, senhoras e senhores, ao primeiro Três Cara do ano. A gente estava até agora, demorou um pouquinho para fazer o primeiro, que a gente estava parado na frente de um quartel aí, mas acabou o churrasco e aí falamos, vamos ter que gravar. Hoje, a gente, antes de tudo, hoje o programa é especial que a gente vai comentar o que a gente viu de mais legal no ano de 2022. Muita controvérsia, nem todos os caras viram tudo, mas a gente está com muita segurança de que essa é a lista definitiva e que se você não viu alguma coisa, pode correr aqui, passar para os seus amigos, falar assim, ó, você quer ter várias semanas de entretenimento de alta qualidade, é só puxar a nossa lista e passar à frente. Falando nisso, tá na hora de você já pegar e já deixar o seu like, já fazer parte aqui da família, cara, né? Afinal de contas, você mora em nosso Coração. coração, né? E não, aqui não dá. A gente não está no mesmo lugar, Calil. Não dá certo isso É não. outra mão, a outra mão. É, e e aí você já também já se inscreva-se, né, para fazer parte da família Três Cara. Inscreva-se, clica no sininho aí para você saber quando é que vem novidades. E eu já adianto, este ano vem muita novidade. Aguardem, porque tem muitas coisas na manga, coisas que nem nós mesmos sabemos o que é. Não. Que a gente não decidiu ainda, mas vem. É Mas vem. saudade do que a gente não viveu. Eu tive um Exato. sonho de que a gente vai ter um sonho, de que a gente vai planejar um negócio que a gente ainda não sabe. Essa lista aqui, senhoras e senhores, essa lista, a gente está há semanas e semanas não planejando, e a gente planejou tudo 10 minutos atrás. Por aí. Que mentira, que mentira. É. Bom, eu sou o Rodrigo Teixeira, eu falo aqui de São Roque, por enquanto. Olha lá. E estou E aqui com eu, meus amigos que se apresentam agora. e eu sou o Jefferson Sarmento, falo de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Aqui é Paulo Mansur, direto de Santo André, São Paulo. Então, muito bem, meus amigos, vamos começar essa lista. Então, é o seguinte, para vocês entenderem o critério que a gente colocou aqui, né? Porque tudo tem critério, você sabe que isso aqui é um programa sério, isso aqui é um programa que não é palhaçadinha, não. Então, que é tudo muito levado a sério. Primeira coisa, isso aqui é uma lista de visuais, né? Porque, assim, a gente colocou séries e filmes juntos. Porque são obras, hoje em dia, essas barreiras estão cada vez mais tênues, né? Então, assim, a gente assiste quase tudo na mesma cadeira, alguns a gente vai no cinema, e algumas obras impressionam pelo conjunto, outras obras impressionam pelo andamento, pelo roteiro, mas no fundo, a gente tende a achar que, mesmo que uma série seja um filme de 8, 10 horas, não deixa de ser uma obra audiovisual que tem roteiro, que tem edição, que tem fotografia, que tem atores, que tem diretores. Então a gente acha que pode classificar mais ou menos tudo junto, entendeu? Então, e outra coisa que tem aqui para a gente entender. Nós temos algumas menções honrosas, nós vamos começar por elas, porque são filmes que a gente gostou muito, mas não conseguiu fazer caber na lista, porque são 10 só na lista e ficou sobrando os filmes aí, né? Que a gente viu, que a gente gostou, que a gente tem carinho, que a gente se divertiu muito, mas que não entraram nos 10 mais. Então, a gente achou que é injusto deixar eles sem serem mencionados. Vocês querem completar? Não, acho que é isso mesmo. Quando você menciona a questão do audiovisual, hoje, para mim, é uma coisa só, né? Tem série que foi, na verdade, cotada, mas poderia ser um filme. Então, ela é montada como série, mas é um filme. Então, acho que virou uma coisa só. Até porque eu acho que muito da melhor da produção hoje está nas séries. Exato. O filmão blockbuster consegue segurar, mas tem aquele filme mediano, a série passa ele tranquilamente. E outra, eu vi atuações em séries esse ano que quase que eu não vi em cinema. Pois é, Uhum. pois é. E assim, hoje, a gente... Coisa que não aconteceu na época do VHS, que não aconteceu na época do DVD, e aí, acredito eu que por conta da pandemia, hoje o streaming ele é um rival à altura do cinema. Sim. No sentido de, não só porque as
produções são boas? Porque as produções já eram boas. Elas melhoraram? Melhoraram, porque é a evolução. Mas hoje as pessoas já se sentem no cinema, sentado no sofá de casa, assistindo streaming. Isso não existia há 10 anos atrás. Não tinha. Há 10 anos atrás a pessoa falou, não, cinema é cinema, eu prefiro ir no cinema e tal. Quando passar na televisão, eu vejo uma reprise. Mas hoje as pessoas já falam, cara, eu não vou no cinema, não. Eu jamais pensaria isso há 10 anos atrás. Hoje eu já consigo pensar. A pandemia estreitou, né, o prazo de lançamento para o prazo de exibição na tela, como você está falando. Acho que o advento das telas maiores, quem pode ter uma televisão um pouco maior, também se sente mais confortável do que antes você vê numa TV de 20 polegadas, que a gente era obrigado no máximo, 29 no máximo. De né? tubo. De tubo. Então, assim, a gente conseguiu melhorar a qualidade da imagem, né, e de som. Então, você muito rápido chega na sua casa. Então, essa sensação de que você está no cinema é por causa disso também. O lançamento chega muito logo. Né? Porém, agora, antigamente, a gente esperava 4 anos para ver um filme na televisão. E ainda tem a locadora do Paulo Coelho que a gente não vai citar aqui. Não, isso não vale, aí não vale. Estamos falando no sentido legal da coisa. Isso, mas, porém, apesar de tudo isso que vocês falaram, e eu concordo, de modo gerais, os nossos 2 primeiros colocados, eles chegaram para esfregar na nossa cara assim, olha, pode parecer igual, mas não é. Mas não é. Ah, sim. Você pensa que é igual. Até aguardem para saber. Que o diretor que esfrega na nossa cara e fala assim, fazer... o lugar ainda é o cinema, palhaço. Então, prontos aí, gente? Vamos embora. Vamos embora. Então, em 5º lugar na nossa lista, são 5 menções honrosas, né? Segurem. Em 5º lugar na nossa lista de menções honrosas, temos Prey. Predador é o quê? A Caçada. Predador a Caçada, porque eu também não saberia dizer qual é o... Não sei. Meio. Predador, sei lá. Bom, Predador a Caçada. Que esse foi o filme que eu fui assistir, que eu assisti. O número que ele seria? Não sei. Porque se você contar os Predador com Alien com Predador... Eu acho que ele seria o 6º ou 5º, né? Na ordem dos filmes de Predador. Não sei. Eu sei que eu fui assistir sem nenhuma pretensão, porque era filme do Predador, e eu assisti todas as porcarias que vieram depois do 2, tudo, que era porcariada toda. E eu fui assistir e falei assim, é mais um. É Predador, vamos assistir. E, caraca, que filmaço. Sim, filme muito bom. Eu gosto da questão da protagonista, a questão do filme de época, ou seja, um filme do Predador de época. Né? Na verdade, é o Predador que encontra o filme do Leonardo DiCaprio, lá, o Regresso. Então, eu achei que era Pocahontas. Também. É a Pocahontas que encontra o Regresso. Pô, não sei o que falar. Eu também achei um filmaço. Eu achei que é uma quebra de expectativa total. E achei assim... Achei incrível como uma porra dessa não foi parar no cinema. É o tipo da coisa. Por que não foi lançado nem numa sala? Porque é uma falta de confiança muito grande no diretor. E aquela briga da Disney com a Fox, no sentido, não briga, mas ainda eles não sabiam onde encaixavam. Ainda era a Fox Studio meio que surgindo. O filme começou, ainda acho que era da 20th Century Fox, e depois demorou para sair. A produção é da Fox. Isso. Não é da Disney. Merecia uma sala de cinema e merecia mais $2 milhões para melhorar o urso. O resto não, olha só. É maldade, é maldade. Não. Maldade, mas tudo bem, faz parte. Porque eles pegaram a empresa que faz os efeitos especiais para os filmes da Marvel desse ano. Os desse ano, né? O negócio todo. Bom. Mas eu não achei tão ruim o urso assim, gente, pelo amor de Deus. Você conhece tanto de urso? Mais ou menos, vai. O urso bom é justamente do regresso. O urso bom é justamente do regresso, que dá uma cafungada ali no Leonardo DiCaprio, que ele nunca mais foi mesmo. Aí é outro nível, né, bicho? Outro nível. Bom, em 4º lugar da nossa lista nas menções honrosas, hein? Temos... Tico e Teco. Até então, para mim, ali foi realmente o universo da loucura. Ali foi quando até eu assisti, eu falei, pô, esse é o universo da loucura que eu queria ver. Tá? Tico e Teco, para mim, foi a continuação de Roger Rabbit que eu queria ver desde sempre. Que você assistiu Roger Rabbit. É a continuação do Roger Rabbit para os dias atuais. É isso aí. Inclusive, o Roger Rabbit participa do filme. Exatamente. Entendeu? É isso aí. É muito bom. Então, assim, aquela brincadeira, eu vi as imagens, eu não entendia, né, só vendo
por que que um era traço e outro era 3D. E eu ficava com aquilo na cabeça. E quando o filme te mostra e ainda te explica, tem um porquê, eu achei do cacete. Uma crítica social. Não, uma crítica social e uma crítica à própria indústria. Entendeu? Porque aí todo mundo tem que ser agora 3D para fazer sucesso. Isso. Muito bom, muito bom. E, cara, meu, a melhor participação especial de um personagem, meu, desbancou até o Stan Lee. O Sonic feio. Ah! O Sonic feio é a melhor participação de um personagem da história, cara. O Sonic feio é a menção honrosa dentro da menção honrosa. Exato, muito bom, cara. Eles pegaram um troço que estava no lixo e agora eu quero ver um filme do Sonic feio, cara. Eu quero que tenha um filme de cinema que chama Sonic Feio, o filme. Sonic feio, o regresso, no caso. O que eu tenho para dizer desse filme... Inclusive, a cutucada com o Vale da Estranheza, que, para quem não sabe o que é, aquela questão do 3D, quando lá atrás começou, né? Beowulf, o Expresso Polar, que tinha aquela cara, parece um boneco de cera, assim. Os caras brincam com isso, cara. Mano, assim, é muito nonsense o filme, mas muito a ver também. O que eu tenho para dizer desse filme é que esse é o primeiro da lista que eu não vi. E que está fora da lista, na menção rosa. Teremos isso. Teremos Vou uma assistir lista neste fim de semana. Põe aí para assistir. Em terceiro lugar, na nossa lista de menções honrosas, temos 13 Vidas. Puta, filme. 13 Vidas de Ron Howard, que eu estou sentindo que eu estou vivendo agora, porque não para de chover há 30 dias. Parece que chegaram as monções aqui no Brasil. Eu me sinto mais ou menos como os meninos na caverna. Sim, mas aqui também só chove, entendeu? Não tem como. Mas é um filme muito complicado de ser feito, muito emocionante, né? Uma coisa assim que você se envolve, dá uma sensação mesmo de você vai se afogar vendo o filme. Né? Cara, o filme é extremamente emocionante. Esse filme, de todos da menção honrosa e de todos dos 10 que a gente escolheu, é o único filme que eu assisti 3 vezes seguidamente. Aliás, faz muito tempo que eu não faço isso. Cara, eu assistia filme seguido quando eu era adolescente. Mas seguidamente sozinho, é direto mesmo? Direto. Eu assisti direto, assim, um dia, 2 de diferença. Eu assisti sozinho, eu achei o filme tão foda que eu botei minha esposa para assistir, ela não queria assistir, porque ela não gosta de filmes que são tristes, não sei o que e tal. Ela assistiu sem... Cara, o filme tem 2 horas e tal, você trava no filme e não consegue tirar do filme. Depois que ela assistiu, os meus filhos assistiram também, e a minha esposa assistiu, e ela falou que é muito bom, e lero, pereré, pão duro, e foi isso aí. Eu achei que você tinha assistido em 4D, que você tinha assistido na banheira, tá ligado? E aí o negócio criava uma imersão. Olha, mano, criou um conceito novo de assistir filme. 13 Vidas é um filme do Ron Howard. O Ron Howard vinha meio parado, e de repente ele volta de um modo muito clássico de fazer filme. Ele não entra em... É muito interessante, porque ele é muito emocionante, porém ele não lança a mão de artifícios meio bobos, ele não levanta música, ele não tem câmera lenta, ele não tem cenas ultra piegas de... Não tem. Ele muito é um filme pelo contrário. duro. Ele é um filme até rígido. Isso, a filmagem é quase um documentário, cara. Claro. As câmeras são quase câmeras de documentário. Ele faz clássica, exatamente. Apresenta os personagens, e você vai seguindo. É isso aí. Outra coisa que você falou que tem muito, que eu senti muito, que é o seguinte: hoje em dia, cara, é muito comum tudo quanto é filme virar uma minissérie. Porque você para pegar uma cerveja, para fazer um xixi, para não sei o quê. Este eu não conseguia parar. Não dá. O bagulho ele vai te envolvendo, vai te envolvendo, vai te envolvendo. Quando você vê, o filme acabou. Então é uma delícia, é um filme que para mim é outro mistério de não ter ido para um cinema, porque é um filme que tem cara, jeito, cor, sabor de cinema. E há um pouco tempo atrás, esse filme estaria concorrendo ao Oscar. Não sabemos ainda se ele está... E o interessante é que é uma história que você já sabe o final. Então você começa vendo o filme sabendo já o final dele. E você quer saber como é que isso aconteceu. E mesmo assim você fica ali nervoso com cada cena. O barato é esse. Entendeu? Em terceiro lugar na nossa lista... Terceiro não, em segundo lugar... Segundo lugar na lista de menções honrosas de 2022, temos... House of the Dragon. Eu tenho certeza que no ano que vem, no nosso vídeo do ano que vem, ele vai estar nos 10 mais.
Porque esse ano foi um prequel, né? Ele foi quase uma preparação para o que realmente vai acontecer. Ano que vem você diz 2024, né? Isso. Isso. 2024 que a gente vai fazer o vídeo de 2023. Claro. Aí eu vou deixar claro que esse foi o primeiro que eu não vi. Então temos essa questão. Não, a gente só vai fazer em 2025, porque vai demorar 2 anos para ficar pronto. É? Não contem com House of the Dragon O ano que vem. na temporada ano que vem, não tem. Tudo bem. Tá. Ano que vem não, este ano, não vem. Cara, tá meio confuso isso. Eu tô ficando assustado. 2024 tem House of the Dragon, 2023 não tem. Tá bom. E aí, suas considerações? Cara, eu gostei muito dessa série. Os personagens são muito bons, os efeitos especiais fantásticos e, assim, para mim, que achei o final de Game of Thrones complicado de gostar, não é o caso do Khalil, para mim House of the Dragon ressuscita a minha vontade de... Tanto foi que eu assisti House of the Dragon e peguei os livros para poder... A mesma coisa que aconteceu com o primeiro lugar da menção honrosa. Eu peguei os livros, só que esse eu não terminei de ler, para poder reler, para depois pegar o livro onde é baseado a série nova nele, para poder entender um pouco mais do conceito do mundo de Westeros, para poder, na hora que eu pegar o livro que é baseado nessa série, eu ter um pouco mais de embasamento, porque assim, a série, apesar de ela não ter necessidade de você ter assistido Game of Thrones, o livro também, aparentemente, não tem necessidade de você ter lido nenhum dos livros ou assistido a série Game of Thrones, ela traz... Os livros Game of Thrones e a série Game of Thrones trazem muita informação sobre House of the Dragon. E aí eu queria entender um pouco mais. Informação até errada, porque assim, Game of Thrones se passa 100 anos depois, se eu não me engano. E assim, muitas das informações sobre o que acontece em House of the Dragon são informações que estão em livros ou que eles ouviram falar. Não é a verdade absoluta. E agora a gente está vendo a verdade absoluta. E a atriz que faz a menina lá, esqueci o nome lá. Porra. A menor. Não que ela adulta não seja uma atriz boa, muito pelo contrário, boa pra cacete. Mas a pequena, a criança, é assim, você olha pra ela e fala assim, puta que lá merda. A mulher é altiva, a menina é altiva, a menina é isso, eu quero essa porra. E você tem respeito pelo personagem, porque a atriz é boa pra cacete. Eu gostei muito da série, eu acho que eles conseguem um feito que para mim era difícil e pouco intuitivo para a indústria atual de entretenimento. Que é assim, bem ou mal, eu não gosto também da temporada final de Game of Thrones, mas bem ou mal ela terminou muito alto, né? Ela terminou muito explosiva. E eles lançaram a bola lá embaixo. De tal maneira que o primeiro episódio quase era tedioso. Porque era uma coisa assim, se não tivesse um CGzinho de dragão ali, cara, você ia falar, porra, não acontece nada nessa merda. Aí você ia. Eu assisti, eu falei, Aí no segundo você fala, no terceiro você fala, no quarto episódio você fala, fudeu. Então, ela vai resgatando, mas muito interessante porque ela ainda deixa muita margem para o que possa acontecer. Ela não está sabe assim, ela não está no... É aquilo ela não termina full power, né? Ela não é Marvel Endgame, que você chega e fala, daqui para diante, aquela cena final de Endgame, você fala, porra, daqui para diante o que tem, né? Só falta realmente a She-Ra num cavalo alado pegando fogo com o Silvio Santos em cima, sabe assim? Corujito. Não tem como. Então, eles conseguiram colocar a bola no chão. E outra que eu tenho que falar é o trabalho do Matt Smith. Este sujeito, apesar de Morbius, aliás, vai ter o vídeo dos piores do ano. Aguardem. Calma. Sem spoiler. Sem spoiler. Não estou afirmando nem negando que Morbius vai estar lá. Mas vamos lá. Inclusive, você tem que entender que tem filme que é tão ruim que não cabe na lista dos ruins. Nossa Senhora. Bom. Deixa aqui embaixo nos comentários se Morbius é tão ruim assim. Enfim, Khalil, suas considerações, você não falou. Cara, minhas considerações é que eu não assisti a série, né? Então eu não posso dar nenhuma consideração.
A não ser que tenha curiosidade, não faltou tempo, para quem acompanha o canal, sabe que eu sempre tenho esses contratempos, né? Mas, assim, tá na lista, cara. É o House of Dragon, realmente. Eu acabei assistindo algumas coisas que deveria ter ido para ela, mas aí foi para o hype, não sei o quê, e deixei ela passar. Mas tá lá, vou assistir. Ó, e em primeiro lugar nas nossas menções honrosas, quase chegando na lista ali dos 10 melhores, por um puto não chegou, Anéis do Poder. Aí. E é controvertido, inclusive. Controvertido. É divertido e controvertido. Ele tem altos muito altos e baixos um pouco baixos. E aí pesou para mim. Baixos perto dos anãos, né? Que agora você sabe que são anãos, tá certo? Eu jamais vou falar não. Eu não consigo também, não consigo. Só anões. Temos os anãos agora presentes. Anão, se eu falar anãos, eu tenho que falar cidadãs e cidadões também. Não, filho, aqui, ó, a tradução as duas traduções que eu tenho de Senhor dos Anéis é anões, então vai continuar Então continuamos com os anões. Mas assim, eu achei maravilhosa a série, no aspecto visual, em toda essa questão de resgatar, da gente voltar para a Terra-média. Devido à série, eu apresentei Senhor dos Anéis para minhas filhas. Então, assim, foi um momento de resgate. E eu fiquei embasbacado ali no começo, mas depois, para mim, ela terminou meio que deixando a desejar. É a minha menção honrosa. Eu acho que é muito apressado o último episódio. Eu vou falar antes do Jefferson, eu sei que ele que gostou mais. Então, eu vou fazer ele faz o meu contraponto. Eu achei assim, ó. A série, antes de tudo, ela é um alívio. Porque quando sai da mão do Peter Jackson, Sim. quando assume uma nova produtora, quando passa para a televisão e quando vem de uma obra que não é um remake, mas está nos apêndices e tal, poderia... Assim, a gente já teve muitos exemplares aí de coisa que deu muito errado. Então, é um alívio você ver que mantiveram toda a questão da direção de arte, dos efeitos especiais, do apuro técnico, da evolução até dos efeitos especiais em relação ao filme. Ela tem pontos bem altos. Sim. Como, por exemplo, o Gandalf, que não vou dar spoiler aqui. Calma aí. Até porque não existe confirmação de que exatamente. Mas certeza eu tenho. Eu também. Posso estar errado? Então, ele tem pontos muito altos e tem pontos que, né, o próprio vilão... Tem barrigas. O próprio vilão, 2, 3 episódios antes, você já estava, eu acho. Existe o vilão e o antagonista. Então, assim, você tem aquele antagonista que depois é meio fraco, né? E aí o vilão mesmo que vai se revelar. Né? Podia ser pior, porque podia ter o Tom Bobadil, mas não tem. Mas eu gosto bastante. Eu acho que ele se conecta muito aos filmes do Peter Jackson e da trilogia clássica, não ao Hobbit. É uma dupla de showrunners nova, iniciante. Isso já é surpreendente. É muito seguro para uma dupla nova de showrunners. Então, eu tenho fé que a próxima temporada vai corrigir bastante erros da primeira. E eu acho que também tem um detalhe que é o seguinte, foi vendido, e acho que é isso mesmo, é a série mais cara da história, né? Então, quando a Amazon chega com essa cartada, todo mundo também espera... Assim, eu acho que os efeitos estão lá, eu acho que a série até se demonstra. O dinheiro está investido, mas o roteiro... Você enxerga o dinheiro ali. O roteiro acabou deixando um pouco. Mas eu entendo que os caras estão tirando leite de pedra. Né? Pegar apêndice, pegar um negócio, uma vírgula que ficou faltando. Apêndice. Então, é complicado. A gente também tem que dar esse desconto, que é por isso que o roteiro acaba... Mas tem uma questão de construção mesmo de algumas cenas e de série que deixou a desejar. Mas é isso. Em primeiro lugar, menção honrosa. As minhas considerações. O primeiro que é inquestionável é a qualidade visual da série, é uma coisa... Ninguém questiona isso. Não tem efeito especial meia boca. Não tem. Nada tem mais ou menos. Câmera mal... posicionar, não existe. A série é linda. É tudo lindo. E assim, foi a série que me fez pegar os livros do Tolkien e ler todos eles de novo. Por quê que eu fiz isso? Porque eu sei que a série não pode utilizar nem o Silmarillion, nem os Contos Inacabados. Ela só podia usar
Senhor dos Anéis e Hobbit, que tem menções ao Silmarillion e tem menções aos Contos Inacabados e tem os apêndices que contam algumas coisas do Silmarillion, mas muito en passant. E os caras só podem usar isso, eles não podem ir lá no Silmarillion e pegar uma história do Silmarillion para poder contar. Então os caras ficam num equilíbrio para não desmentir Silmarillion e Contos Inacabados e só usar as informações que eles têm ali e extrapolar essas informações sem explicitamente fazer uma cena de Silmarillion. E eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito, assim, que para mim foi muito perfeita. Muitas pessoas que são fãs de Senhor dos Anéis falam, não, isso não pode ter acontecido assim. Ah, essa personagem não era para ser dessa forma. Cara, mas em momento nenhum eu li todos os livros. Todos eles. Em momento nenhum o Tolkien diz que personagem X ou a personagem Y, para não dar nenhum spoiler, não poderia ter sido daquela maneira que foi demonstrada no Porque a série criou controvérsia na podosfera, na web, por questão de Exatamente. raça. Mas aí é o Nerdola. Mas em momento nenhum o Tolkien disse que não poderia existir. Uhum. Então, assim, eu achei a série muito bem construída. Ela tem umas barrigazinhas que, para mim, não fizeram diferença. Por quê? Ela me deixou tão com vontade de reler Tolkien para poder entender aquilo de novo e reassistir aos filmes, que eu fui prestando atenção em detalhes, mesmo nas partes mais lentas, para visualmente entender como reler Silmarillion, reler o Hobbit. Eu, na verdade, comecei pelo Hobbit, depois li os 3 Senhores dos Anéis, li a porra dos apêndices, tudo. Depois eu voltei e li Silmarillion e depois eu li os Contos Inacabados. Enquanto isso, fui assistindo aos filmes. Eu fui assistindo aos filmes. Eu lia e assistia o filme. Li versão estendida. Eu vou para eles agora. Cara, assim, eu gostei demais e tô enlouquecido. Quando chega no final, no último episódio, vocês falaram que é muito corrido, para mim o último episódio é do caralho. Não, quem fala que é muito corrido sou eu, é a minha visão. Eu queria que aquilo, talvez como eu sabia que ia acabar, não sei, eu queria que demorasse mais. Mas algumas soluções eu achei que foram muito rápidas. Entendeu? Sim, mas o melhor episódio para mim é o episódio em que o Adar consegue fazer com que o rio chegue embaixo da montanha. Porque, cara, o vilão, eu tava esperando, eu já, cara, fiz um monte de pesquisa, anotei, falei, cara, isso aqui, não sei o quê. O mago lá, para mim, desde o início era o Gandalf, e aí quando ele fala a frasezinha lá no final do último episódio, que é segue o seu nariz, para onde o seu nariz está apontando, que é uma frase do Gandalf Eles estão nas minas. E nas minas, exatamente. Então, tudo isso eu conseguia antecipar, mas a porra da montanha... Né? Na hora que o rio começou a correr, eu falei, que porra é essa que tá acontecendo? Na hora que ele chega embaixo da montanha, eu falei, caralho! Aquela foi a cena que pra mim falou assim, cara, se eu tava gostando porque tava me fazendo revisitar o Senhor dos Anéis... Teve cenas homéricas, sem dúvida. Tá aqui, então é muito bom. E é isso aí. Bom, chegamos lá, amigos. Agora separou vem... os homens dos meninos, né? Isso. Agora é porque a gente podia ter feito os 15 melhor do ano, mas a gente resolveu fazer 5 menção rosa. O que não faz diferença nenhuma. Mas tudo bem. É só para os filmes, para os produtores não ficarem chateados com a gente. Não ligarem. Então vamos lá. Em 10º lugar, Rodrigo. Em 10º lugar temos Pinóquio de Guillermo del Toro. Não, isso aí é obra-prima, é aquilo que é para você ver, rever, assistir de novo. Assistir, inclusive, o making-off que tem não sei se vocês assistiram, com 30 minutos, mostrando toda a produção. Um filme que demorou 10 anos para ser produzido, né, entre a ideia inicial, negociar, achar um estúdio que topasse e a coisa acontecer. Se eu não me engano, parece que ele gerenciava 60 equipes de animadores por dia para que a coisa pudesse sair no tempo de um filme, né? Assim, porque senão vai demorar 10 anos para ser feito o filme. 10 anos de produção e 10 anos fazendo o filme. Não dá. Então, você imagina a cabeça do cara, você entrar em vários sets ao mesmo tempo e gerenciar tudo isso. Cara, é embasbacável. Assim, quando você assiste e fala, como é que fizeram isso? E como ele conseguiu ser tão fiel, ao mesmo tempo extrair coisa nova do material, extrair pontos de vista nova, a coragem de assumir que sim, é um conto infantil dark.
Sim, pesado. Pinóquio é o conto infantil menos fofo que tem. Pesado. Mas ele tem pontos, ele lida com pontos muito pesados. Uhum. E a coragem de fazer um boneco de madeira que parece um boneco de madeira. Não é fofinho. Feio. Não é uma criança com juntas. Não, ele é feio. Ele é feio. Ele é feio, afinal de contas, o Gepeto fez no momento de raiva e bêbado. Então, assim, E é inclusive isso. Até em alcoolismo o bagulho trata. E em fascismo. não, é isso, aí acabou. Quando ele entra no fascismo, aí o negócio fica pesado mesmo. Mas assim, Não o cara só tem fascismo. morte de criança, tá certo? Alcoolismo, tem tudo isso, meu, é muito. Alienação, acreditar em coisas mirabolantes, alguém chega para você e fala assim, não, ele tem uma estratégia, não, ele está nos guiando, cara. Eu acho que é um filme, como posso dizer, tem aquele filme do seu tempo, né? Ele é exatamente o Pinóquio do seu tempo. Eu jamais vou desmerecer o Pinóquio da Disney, aquilo também é uma obra-prima, tal, mas era aquele momento, né? Esse é o Pinóquio do seu tempo, é bem isso. Existe um Pinóquio que eu não vi o da Disney, o novo. Não vi. Não, quando eu digo da Disney, eu estou falando 1940. Não, vai ter um 41, novo 41. da Disney aí com o Tom Hanks. Eu vi. É do eu vi. Robert chato pra Zemeckis. cacete. Eu não sei, não vi. Também não vi, até pretendo por outro. Não, acho que não vou ver. Mas dizem que tem um outro filme, um outro Pinóquio que é muito bom do ano. Tem, é um Pinóquio italiano, filme, né? que é italiano, dizem que é muito Isso. bom. Pretendo. Está comigo aqui, mas eu não vi ainda. Mas também tenho vontade. E vamos lá, vamos dar sequência. Porque Bora, que a gente tá sonhando muito, bicho. Está sonhando acordado. Vamos lá. Em nono lugar, fala aí, seu Jefferson, qual que é o nosso nono lugar? Nono lugar, Sandman, que eu não esperava absolutamente nada dessa série. Que puta que série do caralho de linda e bem construída pra cacete. Em cima de um tema que eu falava assim, não dá pra escrever um roteiro bom em cima desse negócio. E o cara pegou o gibi inteiro, colocou lá dentro e você falou, puta que pariu. A série é boa pra caralho. Fez as concessões devidas, afinal de contas. Exato. Não, óbvio. Não, mas é onde pode ter algumas críticas, mas assim, se eu estou dentro da Netflix, eu não posso falar do universo DC, né? Então, assim, eles conseguiram tirar o universo DC, que era uma imposição da DC na época para o New Game. Imagina se saísse Sandman do Snyderverso. Ia ser um cara musculoso na chuva, bombado, pintado de branco, com uma roupa prateada, em câmera lenta com o corpo. A gente ainda estava no terceiro episódio. Misericórdia, cara. Misericórdia. E até a versão estendida da série. Isso. É em preto e branco. Afinal de contas, teve uma versão estendida da série, porque teve o episódio 11. Episódio a mais, tão legal. Essa é a versão 11, estendida da série em preto e branco e com a telinha de 29 polegadas. Eu achei muito bom. Tem críticas, tá? Conheço pessoas que criticaram, né? Mas isso fez com que eu voltasse para o Sandman. Estou relendo o Sandman. Ainda estou lendo o Sandman. Durante vários episódios eu vou falar isso, tá? Estou lendo o Sandman, porque não tem como, né? Não sou o Jefferson. Mas veja bem, eu gostei do que eu vi, eu gostei. Tem alguns episódios muito bons. Aquele episódio da lanchonete eu acho muito legal. O episódio da morte... O episódio da morte eu acho muito bom. Mas para mim o melhor é o da lanchonete. O Homem que Não Morre é muito bom, entendeu? Eu não gosto do Inferno. O Inferno e a Brienne e Lúcifer me incomodam um pouco. Exato. Eu confesso que ela, assim, não é que ela é ruim, é que ela tem um potencial muito maior. Isso. Entendeu? Ele tem um potencial muito maior. Para mim, é que é duro, mas seria difícil. Mas era a Tilda Swinton. Perfeito. Escrita, era para ela, né, cara? E o próprio Inferno, sabe? Acho que tinha que ter uma parede com corpos, alguma coisa, mas a Netflix ela fez um Sandman meio higienizado. Ela não deixou ele sujo. Ela não deixou o universo Vértigo na tela. Isso acho que é uma crítica. Por exemplo, a morte não sei se quando a morte vai visitar o violinista, lá, o tiozinho que está morrendo, ele é todo, sabe, sei lá, o cara está na Quinta Avenida morrendo. Quando você vai no quadrinho, ele está num
sei lá, num pulgueiro lá, num cortiço morrendo. Sim. Então a série preferiu fazer uma coisa meio glamurosa, com uma coisa mais limpa, mas foi uma questão estética da série. Mas entre mortos e feridos, eu não fiquei preocupado com a série do momento em que eu soube que o Neil Gaiman estava envolvido. Sim, que ele adaptou a série, né? Ele adaptou também para o século XXI. Exatamente. E é o bebê dele, ele não ia deixar sair de outra maneira. De maneira que, cara, puta, assim, valeu, porque nós tivemos quase o Sandman com o Johnny Depp. Sério? Não, vai lá, tem um pior. Sandman com o Joseph Gordon-Levitt, que Isso. também quase que dirigiu e seria filme. Primeira coisa, é impossível fazer um filme de Sandman, seria um troço... Não dá. O lugar do Sandman é sério. Não, poderia ser um arco sério. pequeno, mas senão seria corrido demais. Corrido demais. E quadrinho é série. Quadrinho são vários episódios. E o quadrinho de Sandman é muito difícil você eliminar coisas. Sim. Ele não tem um arco... Porque ele é prosaico, ele tem várias contos dentro da história principal. Então não dá para você não contar o homem que não morre, apesar de que dentro de um filme ele seria limado na hora. Ah, sim. Entendeu? Para ficar atrás do... Mas eles deixaram coisas de fora. Acabaram deixando. Sim. Tem um episódio que é uma transição, né? Que é entre quando termina o primeiro arco, que é o Casa de Bonecas, não é isso? Não, Casa de Bonecas é o segundo. Entre o primeiro e o segundo tem aquele que se passa no deserto, que um xamã vai apresentar é um rito de passagem, né, de um jovem. Isso não existiu. Eles deixaram coisa de fora. É um quadrinho que foi ficado de fora, um episódio, né, foi ficado de fora. Eu desejo longa vida ao Sandman, porque eu vou ver todos aqueles que saírem. E o ator é foda também, tá? Que venha o próximo, a próxima temporada. Que venha os próximos. Em oitavo lugar, chamando aqui, mais atual impossível, bagulho, vou te falar, hein? É tão bom que quase dá vontade de jogar para primeiro. Eu vi, emocionei. Eu acho que pela temática, ele é um primeiro no sentido... Na última semana, principalmente, sabe como é que é? Dava vontade de jogar para primeiro, que é Argentina, 1985, que eu digo, para quem não viu, é para ligar a televisão agora, para aqui, termina depois o nosso coisa. Então, façam o meu favor. É isso aí, tchau, gente. Ricardo Darín é extraterrestre de bom. Então, eu vou sair agora, vocês continuam aí sozinhos. A força de 1985 de Argentina é tão grande que só eu vi e entrou na lista. Ela furou até o... Não, mas só você viu, mas todo mundo sabe do que se trata. Então, a temática faz com que ele esteja aqui. Ganhou Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Então, assim, não tem como não estar. Acredito, é a minha. Eu assisti dois, assim, dois que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que estão concorrendo a concorrer, né? Estão na short list e eu assisti, inclusive, revi uma posição minha. Que eu estou falando de um filme aqui que vai acabar sendo uma menção honrosa, né? Mas, enfim, que é o RRR. Tá. Que vem muito forte para ganhar melhor filme estrangeiro. Depois que eu entrei, eu tentei uma vez, tentei duas e não consegui. Depois eu parei com a minha namorada e ela gosta, ela curte a ideia e ela me fez comprar, ainda bem que ela me fez comprar, a ideia... O RRR é o indiano? Isso. No momento em que você entende que você está vendo um filme bollywoodiano... Isso. E que ele tem regras diferentes, da mesma maneira quando você vai ver o Tigre e o Dragão, ele tem outras regras de cinema, porque é outra cultura de cinema. E aí você assiste RRR com esse olhar, celebração do que é Bollywood, aí rola. E rola bonito, suave, e aí você vê o filme inteiro e eu nunca vi nada de Bollywood. Você acha que é uma porta de entrada? Não. Você vai ver só RRR. Não acho que eu consiga ver outros filmes, mas RRR, você assista, mas eu te digo o seguinte, ó. Os cinemas de Bollywood são cinemas gigantescos, que cabem 2.000 pessoas. E eles vivem muito os filmes. Eles gritam, eles levantam, eles assobiam, eles batem palma. Todo filme bollywoodiano é Ultimato? Todo filme bollywoodiano é tudo ao mesmo tempo. É assim, ele tem drama, ele tem comédia, ele tem musical, ele tem ficção científica, tem tudo. Porque as pessoas vivem uma realidade diferente, eles estão as vidas diferentes lá, né, miseráveis, complicadas, e eles vão para o cinema
para enlouquecer, para extravasar. para extravasar. E depois que você entende o que está dentro da cultura e por que que o filme é feito daquele jeito, e o cara fez um filme assim, eu vou levar tudo isso às últimas consequências. A última consequência da atuação, da música, da dança, do exagero, aí o filme rola. Tá. E acho que ele pode. Mas estou falando tudo isso para dizer que, ainda assim, o meu preferido para ganhar Oscar de melhor filme estrangeiro é Argentina 1985. Merece, não só pelos méritos do filme, mas merece pelo tema e merece pelo cinema da Argentina, que é um troço que a gente tem muito a aprender com eles, pela diversidade, pela qualidade. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender pelo cinema e pelo contexto do filme, né? O que o filme aborda, porque o que foi feito lá não foi feito aqui. E a gente está sofrendo as consequências dessa. Não ter feito. Exatamente. Falamos, inclusive, sobre isso essa semana. Exatamente. E aí, quem vai apresentar o 7º colocado? Porra, esse fica comigo, cara. Para mim, esse 7º colocado aqui é fantástico. Acho que o Rodrigo, todos vocês, mas assim, eu sou apaixonado pelos anos 80. Não. E assim, Stranger Things, 4ª temporada, cara, eu achei a 3ª temporada legal, mas eu entendi que a 3ª temporada deu uma caída. E a 4ª temporada, esquece Ela tudo. resgatou, né? Ela resgatou de uma forma linda, maravilhosa. A 4ª temporada inteira, você tem alguns detalhes da 4ª temporada, mas que eu entendo que não cabia. E assim, a 4ª temporada tem muitos personagens, muitos. Além dos personagens centrais, que são o núcleo central de Stranger Things. E alguns desses personagens do núcleo central ficaram um pouco perdidos ali. Mas, cara, a quantidade de episódios e a história que era para ter sido contada não dava mesmo para poder fazer muita coisa. E menção honrosa dentro dos 10 mais é o personagem do Ed Manson. Bicho, aquele cara é genial. A vontade que eu tinha na hora que eu tava assistindo, eu falei assim, porra, eu tenho que parar essa porra, eu preciso criar esse personagem. Mas ele já tava criado. O Ed, o Ed Manson. E aquela cena dele tocando guitarra, tocando Master of Puppets, em cima do trailer, no meio do mundo invertido. Caralho. No meio do fuzuê. No meio do fuzuê. Aquilo é maravilhoso, cara. Aquilo é de assim... aquela cena eu tenho certeza absoluta que os roteiristas sentaram e falaram, cara, eu queria bem escrever uma cena que o cara toca uma guitarra, toca Puppet Monster. Cara, eu quero escrever uma cena do cara tocando guitarra e os demônios voando ao redor dele. Aí um olha pro outro e fala, pô, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. A gente vai sentar agora e escrever todo o roteiro baseado nessa cena. A gente tem que fazer o roteiro chegar nessa cena. E aí, não felizes com isso, a morte, acredito que ele tenha morrido, não sei, dele também é uma coisa foda. Sim, se ele não tivesse morrido ali, tinha que ter matado. Eu mataria ele, porque assim, a morte dele é uma coisa assim muito bonita. É um personagem foda que eu não queria que morresse, mas a morte dele é bonita. Sim. Assim, ela dá um impacto na trama que é do caralho. E, assim... eu acho assim que eu já disse até alguma coisa parecida aqui durante o ano, mas Stranger Things, ele pegou muito de surpresa, porque ele pegou um momento muito bom da nostalgia dos anos 80. Eu gosto muito dos anos 80. Eu gosto, vou refrasear assim, eu gosto muito dessa nostalgia dos anos 80, porque eu sempre me identifico com quem eles fazem a nostalgia. Nós somos, né? Eu, pelo menos, o nerd dos anos 80. Sou o cara que, se eu fosse o bully dos anos 80, né? Talvez eu não mas eu era o cara que apanhava mesmo, né? Então eu era o moleque magrelo de óculos, cabeludo, cheio de espinha, que apanhava e ia para casa ver todos os filmes, porque era, né? Tanto é que eu não tenho, eu falo assim com meus irmãos, eu não tenho muita, fora a parte que meus amigos, um deles está aqui, Jefferson e Marcelo, era a parte que tinha de bom de Barra Mansa. O resto todo, para mim, eu não tenho saudade. Escola,
Eu não tenho, cara. Mas é Sério verdade. mesmo? É. Não, cara, eu curti os anos 80. Eu era um menino ali, eu era, inclusive, filho único, imagina. Eu fui muito. Eu considero que nós todos, acredito que nós três aqui, nossa geração, né? Vou completar 50 anos agora em abril. A gente é a primeira geração criada pela televisão. Então, É. assim, aquela coisa da babá eletrônica aconteceu com a gente. Então, a gente assistiu muita coisa que, na verdade, a gente via nos anos 80, mas que não era dos anos 80. Então, a gente via coisa dos anos 70, coisa dos anos 60, mas ali preso, né? Vamos dizer, no universo dos anos 80, o contexto, Isso. né? E a Exato. música também dos anos 80 me acompanha até hoje. Olha, Né? eu gosto Eu demais. sou fã de Ramones, quantas vezes já falei sobre isso. Então, assim, todo esse universo dos anos 80 está muito presente para mim, até hoje. Quando eu vejo algo retratando, que também há uma idealização, é óbvio. Sim. Na série, ela idealiza os anos 80. Então, Então, mas é isso que eu ia essa falar. glamourização dos anos 80 não era bem isso. Então, mas é isso que eu ia Isso. falar. Isso que eu ia falar, que as primeiras temporadas de Stranger Things, eu gostava, porque daquela forma assim, olha esse gravador que eles estão usando, olha essa roupa, olha esse Sim. tênis, parecia que era um zoológico de coisas. E na quarta Ela foi temporada, mais real, né? onde os anos 80, eles fazem parte da trama de uma maneira intrínseca. Isso. Eles não são um gimmick, Não é. eles não são um truque. Eles Então, são... não é um anos 80 expositivo. Não, ele Isso. simplesmente é. Isso aí. E eu me surpreendi com isso, que quando eu vi, eu estava lá. Eu não estava mais percebendo o vestido, a roupa. Exato. Eu estava vivendo os anos 80, eles eram um contexto para a aventura, porque eles não tinham acesso a certas coisas que nós teríamos hoje, celulares, GPS, isso aumenta a aventura, né? Sim. E eu acho e outra coisa que eu gosto é a coragem de fazer episódios desiguais. Quer saber? Eu estou no streaming, foda-se, não tenho limites. Esse aqui tem 1 hora, o outro tem 1 hora e meia, o outro tem 2 horas, o outro tem 45 minutos, foda-se. O tamanho tem que eu 3 precisar horas. contar, vai ser. Não foi 3 horas, 2 horas e 40? 2 horas e não sei quanto, não é? 2 horas, não sei o que, o último. Os 2 últimos, eu acho. Foi 2 horas e 40, acho que o último. Um negócio assim. Um episódio que eu gosto muito, para fazer uma menção honrosa de Stranger Things, é aquele plano de sequência de quando chega lá sei lá o que, o FBI, o Serviço Secreto, que eu não esperava aqui. O cara abre a porta, começa tiro, porrada e bomba, e é um plano de sequência, a câmera acompanhando tudo acontecendo dentro da casa. Poxa, bicho, é um episódio, é uma coisa muito complexa de ser feita. E você está vendo isso numa série, entendeu? Então, assim, a série é muito bem cuidada. Acho que esse foi um detalhe... Muito bem cuidado. E aí, chegamos agora ao nosso... Esse aí vai ser o Calil que vai apresentar, hein? Pode apresentar, Calil. Caramba! Não, porque é o... Não, deu até pau, eu estava olhando. Eu acho que o melhor é a gente não ver isso aí, hein? Não olha. Então, eu não vi. Não olhe. Cara, que filme, né? Que filme. Eu vou ter que falar pouco, porque o Jefferson não viu. É um dos que o spoiler acaba mesmo com ele. Não podemos dar spoiler. Entendeu? Então, melhor o Jefferson não olhar e não ouvir, talvez. Eu vou ali. Eu acho o título, eu vou deixar claro aqui, eu acho o título complicado. Já me disseram isso. Ele vem da questão do não olhe para cima. Não era isso? Não olhe para cima só, era só um não. É porque eles colocaram o título o filme que seria certo para o Brasil. O certo seria Nem Fodendo. Nem Fudendo. Nem Fudendo. O título certo é o No. Nem Fodendo. Isso, que o título em inglês é No. Certo? E aí, para nós, seria um Nem Fudendo. Não vou olhar essa merda. Não vou olhar essa merda. Mais ou menos isso. Vai, tudo bem. E aí virou não... Assim, não, cara, não me... É quando você conta um troço que fala assim, mano, ontem eu peguei e eu acordei no meio da noite e eu estava em cima da casa flutuando. Aí você fala, nem fudendo. Tá, falou. É isso. Falou, né? Tá bom. Okay. É um nem fudendo. Bom, mas que seja, cara, é um filme que, sem dar spoiler, ele vai fazer menção a toda a questão cinematográfica. Ele vai brincar com a objetiva, ele vai brincar com a lente, ele vai brincar com a história dos gadgets, ou seja, da câmera analógica até a câmera IMAX. Isso tudo falando vamos dizer, da coisa do hardware do negócio. E aí a gente pode também, não quero falar, né, da questão da história. Então, tudo isso misturado, cara, é uma homenagem ao cinema. E foda é assim, é a consagração
de um cara que vem construindo uma carreira das mais surpreendentes, porque era um E não comediante decepciona. que é assim, tem 3 filmes, e os 3 filmes são absolutamente acima da média. Sem Então, dúvida. concordo. É assim, Corra, Corra, quando eu assisti, minha Nós, cabeça explodiu. Nós e O agora Nós nem Nope. tanto. O Nós eu assisti, Não, mas mas ele tem Não aquela tô dizendo coisa, que o filme é a ruim. estranheza do Nós é, te tira do lugar comum. Isso Sim. aí você, né? Só que eu Mas também prefiro, não entre achei os tão dois, eu bom. também eu prefiro prefiro também. Corra. Mas eu acho que é engraçado, porque eu não tinha essa sensação logo que eu acabei de ver. Mas depois que o tempo foi passando, eu chego à conclusão seguinte: o melhor filme dele é Não Olhe. Para mim hoje é indiscutível. Eu gosto mais do que o primeiro. Não vi. Não sei. Tá bem, Não, você tem que fazer o ok. seguinte, você tem que Tico e baixar a Glória Teco, Pires e Argentina falar, não 85. posso opinar. Ok. É praticamente a Glória Pires. Então vamos lá, Tico e Teco, Argentina 85 e Não Olhe para esse fim de semana. Nossa, aí vai ser lindo. o cara vai ficar, fala para mim, Rodrigo, vai ficar mesmo É o até as samba 11. do ET doido. Ó, e vou dizer uma coisa também para vocês, para você prestar atenção, e não sei se o Calil lembra. Cara, as cenas noturnas desse filme, Maravilhosas. cara, eu nunca vi uma cena noturna, porque a gente está muito acostumado às cenas noturnas que a gente sabe que são gravadas de dia, e aí você faz um color grading e vira noturno, porque é muito difícil gravar de noite, né? E, com perdão aqui, vou usar essa coisa, é muito difícil gravar preto de noite. Sem dúvida. Então, eu não sei que recurso ele inventou. Cara, ele Fica consegue. linda a pele dos caras e Não, é de ele noite. consegue recortar com a luz os caras e eles se destacam. Então você tem Mas um no preto. Nós já tinha isso. Então, também, é verdade. Mas esse vai Mas além. esse ele fica com um tom azulado, porque você está numa fazenda e tal, e aí você tem um tom assim de um recorte muito legal, muito bom. Forte. Parece quadrinho. Ó, Chega umas horas que parece quadrinho. É isso mesmo. E a Bom. história é assim, tem que assistir e a gente não pode falar mais nada. É E isso. o quinto lugar da nossa lista, olha lá, hein, chegando na metade da lista. Olha só, já chegamos à metade. Foi Metade da rápido. lista, estamos rapidinho hoje. É o seguinte, esse é comigo, porque, cara, já assisti esse filme acho que 3 ou 4 vezes. Eu só assisti uma vez. Nada, cara. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Olha, é a maior explosão de criatividade que eu vi numa tela há muito tempo, talvez desde Matrix. Este é o verdadeiro universo da loucura. Agora sim. Este é o verdadeiro universo da loucura. Eu tive a mesma impressão. Mas ele é mais do que isso, né? Porque se você pegar o que sobra do filme, né? O que você espreme o filme, ele é sobre todas as oportunidades perdidas que a gente se bate na vida. Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, eu poderia ter sido isso, eu poderia ter sido aquilo. A quantidade de versões de você mesmo que você deixa pelo E caminho. se? E se? E se E eu se? tivesse dito sim? E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse ido em tal lugar? E você vai se recriminando, né? A quantidade de versões dela que eram geniais e que não eram. E Sim. aí eles colocam tudo, só que assim, é um tipo de humor muito peculiar e me Sim. agrada 100%. Os caras correndo atrás de um carimbo para sentar em cima, meu amigo, eu me mijava de rir, é muito bom. Mas tem gente que acha tudo aquilo muito absurdo. Então, ó, Porque ele força tanto a barra, né? Ele coloca lá em cima o sarrafo que chega uma hora que tem gente que não consegue pular. É normal. Há um Vale da Estranheza aí dentro desse universo, mas na questão do roteiro. Isso aí, sem dúvida. Umas cenas que você fala, mano, mas como é que os caras pensaram nisso? E às vezes tira até de dentro do filme. Entendeu? Eu pus tudo dentro de um donut. Chegou um dia que eu estava mal e aí eu coloquei tudo dentro de um donut. Meu, aquele é maravilhoso. Ele, ao mesmo tempo que ele é engraçado, na hora que eu vi aquelas duas pedras, velho, eu parei, eu falei, não, caralho, não é possível. Eu estava parado Olhando. na tela em silêncio. Ele vai pegar? Ele vai pegar alguma coisa. Nossa, vem. Voltou. Agora vem. Este filme é este livro, Opa! O Mochileiro. Mochileiro das Galáxias, sobre multiverso. Que não é o caso desse livro. Tem
Porque esse livro aqui é isso. Só que aqui a gente está falando de ficção científica de viagem interestelar. No tudo ao mesmo tempo, agora, ontem, no mesmo lugar, tudo... Certo, perfeito. É isso aí. Ele está falando sobre versões baseadas nas suas decisões. Mas o tipo de humor, o tipo de construção é exatamente igual a do Douglas Adams. Exatamente igual. Que é uma mistura de Monty Python com TV pirata. É mesmo. E olha, e vou te falar, duas coisas a serem notadas no filme. Primeiro, papel que a Michelle Yeoh merecia na vida dela. É uma mulher que é uma lenda na China, é uma grande atriz, e não tinha, talvez, um veículo para mostrar do quanto ela é capaz. O potencial, né? Uhum. Segundo, aliás, eu ia falar 2, mas tem 3. Segundo, trazer de volta, não vou saber o nome dele, Não. vou ser preconceituosamente aqui, vou chamar ele de o chinesinho O menininho do Indiana Jones 2. que é uma verdadeira revelação. Tem que ganhar, apesar dele estar desde criança na indústria, ele é a revelação do ano para mim. Ke Huy Quan. Ke Huy Quan. E, por último, a gente tem que reconhecer a dificuldade de fazer esse filme. Uhum. Porque tem hora que eles ligam a câmera para fazer um bagulho que tem um frame. Sim. E numa localidade diferente, numa luz diferente, num cenário diferente, eles montam a parada toda e acabou. E a edição também, né? Cara, loucura total. Amei. Você acha que vai ser, no Oscar, ele vai estar o quê? Ele vai estar como melhor filme, melhor edição? O que ele já sabe o que está concorrendo, não, né? Não, ainda não. Ele está na shortlist, né? Mas eu acho assim, eu diria, eu já assisti Fabelmans, que a gente poderia colocar no ano que vem, né? Que é um puta filme, acho um grande... Eu acho que Fabelmans e os Banshees de Inisherin, que eu não vi ainda, mas ouvi dizer, acho grandes favoritos ao Oscar. Mas eu acho que tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele corre ali por fora e ele pode ser o azarão do ano, até porque ele não é um filme estrangeiro, né? Isso, não é. São dois Daniels, chama The Daniels, que são dois Daniels que dirigem o filme. Daniels, agora mudou. Puta que pariu. Daniels. E eu acho que esse é um concorrente forte para ganhar o Oscar, mas um outro concorrente forte está na nossa lista, mais para cima. Vamos. Calma. Agora chegamos, então, peraí. Agora já está ficando apertado o negócio. Então. Não, tá agora bem nós apertado. estamos Agora a gente está indo, né? para o topo. É aquela coisa, só o cu me interessa. Calma, depois que eu comecei a fazer alpinismo, só o cu me interessa. Uhum. O cu me interessa. Baseado no conhecimento que eu tenho de que o Khalil é muito mais fã do que eu deixo essa para o Khalil, o quarto lugar para o Khalil. Você está muito enganado. Você está muito enganado com essas suas... Entendeu? Essa não é a lista que você procura. Essa não é a lista que você procura. Porque Cara, eu diria que é a grata surpresa, é a grata surpresa. Eu vou falar, porque eu sou fanfarrão, porque é o seguinte, vocês já tinham assistido e eu ainda não. Eu deixei passar. Vocês foram lá, fiéis, todo dia, toda quarta-feira assistindo, e eu esperei. E aí, quando eu fui, meu amigo, eu já dei aquele pão ali, e em 4 dias eu liquidei a fatura. Tá certo? Eu achava que era 8 episódios, eu fui doidão. Um dia eu assisti 5 episódios de uma vez. Falei, agora eu vou resolver esse negócio. Aí eu vi que não era 8, eram 12. Uhum. Mas que bom bem, que eram 12. E o melhor ficou para o final. De quem que a gente está falando, Rodrigo? De quem, Khalil? De quem? Andor. Andor. Cara, que grata surpresa, né? Ele tem, acho que o ritmo que você mencionou do House of Dragon, né? Começa tranquilo, começa tranquilinho, vai, meio monótono, tem gente que pode até achar esquisito. Eu achei que nem lembrava algumas coisas, meio de Star Wars. Eu tenho até torço um pouco o nariz para alguns veículos que aparecem no primeiro, segundo, terceiro episódio. Eu falei, pô, mas isso não tem cara de Star Wars. Parece uma hora que nem um bonde, né? Um bonde, é um bonde. Um bonde sem asa, sem turbina, sem nada. Eu falei, velho, os caras tiveram a moral de pegar um bonde e colocar aqui. Mas depois, quando engata ali
e entra no hiperespaço, amiguinho. Aí é Star Wars puro na veia. O negócio, cara, é maravilhoso. Eu não vou dar spoiler, mas a cena, quem vai ver ou não viu, tem cena pós-crédito no último episódio. Maravilhosa, cara. Aquela cena pós-crédito. Porque enquanto os caras estavam trabalhando, eu falava, o que esses caras... Porra é essa? E eu falei, cara, para fazer tanta peça, só pode ser para alguma coisa grande. Fiquei com aquilo. Porque um cruzador imperial é grande, né? Então vai que. Mas quando mostra para que era, velho, é chave de ouro. É assim, é maravilhoso. E mostra uma questão política, e é um filme de espião mesmo. Né? É um filme de intriga, é um filme político. Então, para quem, por exemplo, reclama das tramas de episódio 1, 2 e 3, não sei se vai ser muito... né? vai digerir bem. Mas para quem gosta de 1, 2 e 3 e gostou de Rogue One, cara, é prato cheio. Cara, eu fiquei impressionado. Eu fiquei com... É quando o queixo cai, porque o cara te prova o quanto Star Wars é mais do que estão fazendo. Você não precisa ficar mostrando o sabre de luz a cada 2 frames. Você não precisa trazer... E olha, estou falando de coisas que eu, inclusive, gostei. Não. Nós não estamos... cameo do Luke Skywalker a cada temporada. Isso. Você não precisa de Lord Sith para que você tenha um universo Star Wars estabelecido e que você fale de temas que são muito nossos. Fascismo, autoritarismo, colonialismo, apropriação cultural. Pela primeira vez eu senti o peso do império. Sim, a mão de ferro. Como é duro viver sob o império. Até nos próprios Star Wars originais, o império era uma coisa meio vaga. Porque você via assim, a Beru, e lá eles morriam no deserto, mas era uma vidinha até que legal, né, cara? Porque um construía droid, tinha colheita de alguma coisa que a gente nunca viu, mas... Não, umidade. Eles são fazendeiros de umidade. Não era tão ruim. O Luke brincava lá no deserto, tinha uns Jawa, tinha uns... Sabe assim? De repente, você chega em Andor e você entende o que é viver sob o Império. Mas veja bem, é isso que é importante, né? Quando você está citando isso, você está falando de Tatooine, que é o cu do Judas da Ordem Exterior lá. Isso. Agora, você estando ali em Coruscant ou em planetas próximos, aonde está o poder, você vai sentir muito mais. É isso. Para mim, a senadora lá é maravilhoso o papel dela. Maravilhoso. Assim, os dilemas que ela passa, as escolhas que ela tem que fazer pessoal, entendeu? É uma coisa assim muito profunda, entendeu? É muito. Até a irmã dela, que é a famosa comunista de carpete, né? De iPhone. Isso. Lá não é iPhone. Prima, né? Não é irmã, é irmã, né? É irmã. Mas você achou ela comunista de coisa? Cara, ela é até mais engajada, mas quando Não, mas ela é a riquinha que... Não, hoje eu quero... Isso. Mas ela tá lá porque ela tá apaixonada pela mina. Mas para mim, de boa. Não, a melhor coisa de Andor é o Andy Serkis. Nossa Senhora. Eu queria muito... que é um arco, que tem um arco de virada, né, de personagem. Um episódio esse cara aparece. E eu assisti aquele episódio e falei, caralho, velho, que puta de um ator. E eu acho que eu assisti 1 ou 2 cenas na vida em que ele era ele só, não era um CGI do Gollum. Ele trabalha no Pantera, até que ele é legal no Pantera, eu gosto. Também gosto, ele é um puta ator. Mas, mas aqui ele tá... Cara, ele é central no episódio, ele é importante pro episódio de verdade. O Stellan... E o primeiro, completando o que eu estou falando, a coragem de colocar o Andy Serkis e fazer todo mundo pensar que tem alguma coisa a ver com o Snoke e não ser. Então, eu não sabia que ele estava na série. Aí um dia vocês comentaram e eu fiquei até intrigado. Lembra que eu falei isso? E aí vocês falaram, não, ele é o Andy Serkis, não é um boneco, um puppet. Não. E aí é ele mesmo. E outra, o Stellan Skarsgård, puta que pariu, ele tem os melhores diálogos. Aquele no final dele. É o mercador. É o tiozão? O tiozão, mercador de arte. Ele tem. Cara, me tira uma dúvida. Ele tem um diálogo nível Blade Runner.
Ele aparece em Mandalorian ou em Boba Não, acho Fett? que não. Não, é a primeira vez que ele aparece no É a universo. primeira vez que ele aparece. Cara, parece que eu fiquei com a sensação que eu já tinha visto o cara em alguma série, eu não lembrava. Não, cara, é a primeira Mas série. eu vou te falar uma Ele- coisa. Você falou que não tem, porque vamos pegar, né, a série não tem tanto piu-piu-piu, né? Ela não tem tanto piu-piu-piu, que é o que muitos fãs de Star Wars gostam, né? Que é só ficar aquela coisa tal de batalha espacial ou sabre de luz. Mas na hora que, esse eu vou dar um spoiler. Na hora que a nave dele me aparece com 2 sabres de luz, puta que pariu, bicho! Aquilo ali é maravilhoso. Na hora que ela solta aquelas e já detona o raio trator. Aquilo é lindo. Lindo. E ela resolve brigar com os TIE. E ela dá aquela sapecada. Olha, vou te falar, o cara que pensou nisso falou, mano, você está de parabéns. Mas sabe o que é isso, Calil? Calil, sabe o que é isso? Isso é cinema. Isso é cinema, e é por isso que nós estamos fazendo um negócio misturado aqui. Sim. Porque isso é cinema do cara que sabe que, neste momento, ele quer dar um momento uhul. Isso. Vai conseguir, porque ele tem noção de hierarquia de cena. Isso. De O cara peso. resolve fazer cada cena do bagulho um troço mais louco do que o outro. Perde. Vou levantar. Não vou levantar um Imperial Destroyer, não. Vou levantar 280. Bom, legal, mas e aí? E a partir daqui, caralho? Não vou colocar um Palpatine, não. Vou colocar 200 mil. Meu, caralho, chega uma hora que você fala, cadê o ápice dessa história, né? Exatamente. É como, né? Não tem. Então, assim, é isso. E para uma história que estava totalmente contida, de repente, quando você tem uma expansão, aquilo se torna alguma coisa épica. Ó, e outra, hein? É um Star Wars onde as pessoas transam, onde as pessoas. Não, primeira vez que nós tivemos um tchaca-tchaca na buchaca, não foi mostrado, mas foi induzido. Mas você sabe que aconteceu. E para bom entendedor, meio peitinho basta. Exato. Quase um peitinho, quase um peitinho. Até porque, assim, até hoje, até Endor, a gente imaginava que a maneira com que os ETs todos de Star Wars procriavam era uma coisa assim... Osmótica. Pensei... Onírica. E um ovo nasceu. Não, agora a gente sabe que eles transam. Isso. Bom, eu vou te falar uma coisa. Já que estamos falando de ET, fazendo apenas uma ressalva, eu senti falta de... Eu acredito que foi até proposital, que eles focaram muito nos humanos, tá certo? Mas eu senti falta um pouco de aliens até no começo, nos primeiros episódios. Depois, de novo, quando ele pega o embalo, ele vai mais. Quando, por exemplo, aparece o Sal, né? O Sal... Como que é o nome do... Sal Guerreiro. Sal Guerreiro. Então, ele aí tem mais presença também, e assim vai. Mas os primeiros episódios é um pouco assim, parece que estava com baixo orçamento. Vocês não perceberam que até o 4º episódio é uma série, depois ela muda? Muda. Ela tem uma mudança, sim, ela muda. Ela ganha Ela ganha um nível, Uhum. Bom, vocês perceberam que quanto mais a gente chega no nosso topo, e agora vai, hein? Agora é pódio, amigo. Agora é pódio. É 1, 2 e 3. No caso, 3, 2, 1. É pódio. Agora é pódio. Fala aí pra mim, qual é o filme de super-herói? Porque não poderia faltar nesta merda deste programa. Filme de super-herói. E é coincidência, que pareça, senhoras e senhores. É coincidência. No meio, no meio da zona que foi a DC, a zona que é. Que está sendo. A loucura que a porra da DC é. O Henry Cavill entra e sai da DC, assim, é um negócio que parece... Agora o Adão Negro também, não, no caso do Ed Jones, que está persona não grata, está acontecendo tudo. Tudo acontece na DC, mas eles conseguiram. O melhor filme de herói do ano é The Batman. Acabou. Não precisa nem falar mais nada. Pronto. Número 2. Não. Cara, porque eu tenho algumas... surpreendente, né? Eu diria que é um filme surpreendente. Embora vocês, acho que foi o Rodrigo que falou que não acha, eu ainda considero Batman Begins, antes, Cavaleiro das Trevas, Batman Begins, depois The Batman.
Não, tudo bem, nós estamos falando. Mas Aí nós temos que fazer um dia um outro episódio ranqueando os melhores filmes do Batman. Exatamente. Eu- Mas assim, eu vou é uma falar. Gillette deitada nesses filmes, um atrás do outro, tá? Uma Gillette Eu, deitada. na verdade, eu coloco, eu não sei dizer para você quem que eu gosto mais, se é Batman, se é Dark Knight ou The Batman, mas os dois, para mim, estão ali meio juntos. Sim. Os dois têm a Este sua The Batman, importância no seu momento. A sua importância no este seu momento. Batman me apresentou aspectos do Batman que eu sempre quis ver e não vi em todos os filmes anteriores. Primeiro, o aspecto detetive, que é o que fica mais... Depois, o aspecto doente dele, porque ele fica mais claro que o Batman é um cara transtornado, né? É um cara que não bate bem da bola. Né? E depois, o aspecto, por exemplo, o Christopher Nolan é muito bom diretor, eu gosto muito dele, eu gosto muito dos filmes dele, mas ele sempre tem uma questão com escala, ele gosta de cenas com escala muito grande. Quando ele vem para a pessoa, e especialmente as cenas de luta, eu ainda acho as cenas de luta de Dark Knight fracas. Sim. É que tudo bem, porque ele não foca o filme em lutas. Mas The Batman foca. Então, as cenas de porrada, elas são maravilhosas. São A maravilhosas. primeira O do começo Batman do no filme, o metrô, começo lá do na estação de filme, trem. exatamente. O começo do filme na caralho. estação de trem já diz a que veio. Uhum. Essa questão do Batman que você está falando, do Bruce Wayne Tantan, eu gosto, mas eu não gosto muito Não estou porque... falando do Bruce Wayne. Estou falando do Batman mesmo. Sim, mas o Batman, para mim, é o Batman o tempo todo. O Bruce Wayne é a máscara. Então, quando ele Ok. está de Bruce Wayne, eu acho que ele é Tantan, e aí ele fica muito dark, entregaria o personagem. Entendeu? Eu só Isso. perdoo porque é um ano 2. Isso, ele está aprendendo, então ele vai se ligar que uma hora ele vai ter que fazer uma persona. Então, eu espero que depois, nos próximos filmes, ele não seja tão emo, vamos chamar assim, quanto o Bruce. Mas quando o Batman... E o próprio Bruce dele eu gosto, dentro da mansão, aquela coisa toda. Mas no dia a dia, ele não pode chegar num lugar... Entendeu? Aí o cara fala, pô, mano, esse cara é meio esquisitão, hein? Aí depois tem um cara que sai de morcego para lá e para cá. E quem é que tem tanto recurso para fazer isso? Conseguiu entender? Isso poderia entregar o personagem. É legal porque ele também ele reduz os recursos, né? Sim, nesse universo ainda ele está mais contido. Ele não pira muito nos recursos. O Batmóvel dele eu gosto, por exemplo. Pra caralho. É um proto-Batmóvel, vamos chamar assim. Né? Mas que tem seus truques. E a então, cena assim, do Batmóvel me lembrou sim, Christine. É maravilhosa. Até a questão da câmera, entendeu? Na hora que ele faz a brincadeira com a câmera, que o pinguim fica olhando, né? Ele vindo depois. Cara, o filme é muito legal. Eu gosto muito. Muito legal. Eu tenho algumas peculiaridades desse filme que me fazem gostar muito dele. Primeiro é claro que o Robert Pattinson me surpreendeu. Eu não acreditava que ele pudesse fazer um Batman bom. Achei que ia ser um Batman passável. Ele foi um Batman muito bom. Mas eu tiro ele, que apesar dele ter sido muito bom, os coadjuvantes são muito melhores. O Colin Farrell como Pinguim é uma coisa de louco. Primeiro que você olha e fala, esse cara eu nunca vi na minha vida, não é o Colin Farrell. Quem é esse cara, né? Quem é esse ator? Exatamente. O Paul Dano, que é o Charada, ele é muito bom. Sim. Mas, assim, por mais que ele seja o vilão principal, o central ali, ele não tem uma atuação, tirando o finalzinho, ele não tem grandes atuações para você dizer assim, esse cara roubou todas as cenas. Acho que se ele tivesse mais tempo, grandes atuações não, tempo de tela, ele atuando realmente. Se ele tivesse mais tempo, talvez ele ganhasse de todos os outros. O Jeffrey Wright, como o Gordon, ele conseguiu uma coisa que eu achei que era impossível, que é ganhar do Gary Oldman. Gary Oldman. E ele conseguiu. Porque ele é um cara contido, ele é um detetive ainda na dele, preocupado, mas ele tem uma presença muito boa. E nós temos, pela primeira vez, de novo, o menino Andy Serkis como Alfred Pennyworth. Sim. E agora eu consigo acreditar que o Alfred era um agente secreto do MI6.
da rainha. Da rainha. Porque eu olho para ele e falo assim, não, esse cara ele tem pinta de que foi... Porque Pai, né? E pai. E dessa vez a gente vê pai. essa preocupação também. Exatamente, e pai. Porque o anterior, ele tinha o... Como é que era? É ator conhecido também, é o... Michael Caine. Michael Caine. Maravilhoso. É maravilhoso, mas ele é um ator de elegância, ele é um inglês... Você olha para ele e fala assim... Você via mais o mordomo e menos o agente. Menos um agente secreto. O Andy Serkis, não. Você olha para ele e fala assim, esse cara aí, ele matou gente pra caralho. E agora ele tá precisando dar uma baixada de bola, porque alguma merda ele fez na vida, que se ele levantar a bola de novo, o nego acerta ele. Eu apenas torço, quer dizer, já está confirmado a sequência. Eu espero que não... Eu espero mesmo que não incluam o personagem no slate da DC total, ou seja, não enfie ele na Liga da Justiça. Eu acho que... Você diz deixar ele à parte. Isolado. Esse universo de Gotham não combina com um Homem de Capa voando, não combina. Mas posso ser convencido do contrário. James Gunn pode me convencer do contrário. Não fico fechado a nada. Mas eu não espero. Eu espero que encontrem um outro caminho que não... Eu também espero que seja isso. Assim como o Matt Reeves me também, convenceu que o Robert Pattinson pode ser um Batman. Isso. E eu espero que ele não use o Coringa no próximo filme. A gente está com uma overdose de Coringa, ainda vai ter mais um Coringa aí, que é o Coringa 2, que vai ser musical. Vai acabar tendo uma disputa interna nossa de quem é o melhor Coringa. Sim. Talvez isso já existe. O filme. Isso já existe, se você for. Não, existe, mas dois ao mesmo tempo. Mas o filme flerta com isso, porque no final da cena pós-crédito. E quem viu a cena deletada sabe que era para ser até maior e era para ser até mais. Mas é isso aí. Espero que ele refreie, que faça por 3, que faça por 4. Último comentário meu sobre esse filme. Por que este filme, para mim, não está no segundo ou no primeiro lugar? Porque aquele final... Não é o final exatamente. Aquela enchente... Gotham está abaixo do mar, do rio, da puta que o pariu. Eu também Aquilo achei... para mim é forçado. Eu eu achei que assim, a gente precisa de um final maneiro. Porra, vamos botar isso. Eu achei que aquilo não combinou. Eu não gostei. Porque tem essa coisa. Hoje em dia o cinema está passando por isso, né? Você tem que ter um final e depois você tem um outro final. E aí o filme tinha que acabar antes. Para mim, eu estaria bem estabelecido se ele pegasse o vilão. Isso aí. Acabou. Pegou o vilão, a Mulher Gato foi... Mas a DC gosta disso. O Adão Negro tem isso, a Mulher Maravilha tem isso, o Man of Steel tem isso. O filme tem que acabar, mas ele faz ainda mais um arco e ainda mais destruição. E aí, cara, eu acho também exagero. Eu também concordo. Essa cena, eles tentaram fazer a Glenn Close dando um streamlink final na banheira do Atração Fatal. Só que eles estenderam demais. Aí não deu, cara. Bom, segundo lugar! Agora chegou! Segundo lugar, por uma Gillette deitada para mim. Sem dúvida. Mas mesmo assim, eu tenho motivos para deixar ele em segundo lugar. Vamos lá. Segundo lugar, quem vai falar? Em James Cameron, eu acredito. Nunca aposte contra James Cameron. Não, mas você tem que lembrar que ele fez Piranha 2. Não. Essa história, bicho, pelo amor de Deus. Mundo. Ainda ele era caminhoneiro. Ele era caminhoneiro nessa época. Tudo bem. ele era caminhoneiro nas horas vagas fazer piranha. Piranha 2, assassina voadora. Isso. Não, é o seguinte, ele era caminhoneiro, ele comia piranha e fazia piranha. Essa é a verdade. Certo? É verdade. Bom, eu fui assistir Avatar no IMAX, fiz questão. Olha lá, deu carteirada, o cara tá do carteirado. É foda, joga na lata. Eu tive que assistir dublado essa porra. Sem dó nem piedade, bicho. Sem dó nem piedade, fui no IMAX, paguei uma grana. Mas é o seguinte, em 2 minutos eu estava fora do planeta. E a verdade você passa... eu vi um crítico falando e eu passei pela mesma situação. Você perde diálogos do filme porque você está olhando o peixinho passar.
Você tá prestando atenção em peixinho, você fica, ai, caralho, eu perdi. E o cara tá falando, e fala, ei, caralho, o que que eu tô... E você tem que voltar e ler de novo, falar, perdi alguma coisa? Porque é bonito Pra caralho. no limite. E ele te leva, ele vira e fala assim, caralho, vocês não entenderam nada do que era a porra do 3D. Vou ensinar de novo. Vou fazer mais uma vez, hein? Vou fazer mais uma vez. Fazer mais uma vez, o 3D é uma forma de contar história. O 3D é uma maneira de imergir a pessoa na história, para trazer a pessoa, porque você vai... E é isso. Não é todo filme que precisa de 3D, mas se precisa, faça valer. Se não precisa, não põe. E nem consegue, porque daquela maneira de imersão, tem filme que não consegue te colocar dentro de todo aquele universo. Tem um pessoal que fala que é verdade, né? Que existem, os caras ficam meio com a obsessão de pôr volume nas coisas, de trazer as coisas para fora da tela. E o James Cameron, ele trabalha da tela para dentro. Ele trabalha como se você estivesse numa janela. Eu me vi tonto em um determinado momento, eu fiquei meio... assim, ó, porque ele queria que eu ficasse tonto, e ele conseguiu. E eu me vi prendendo a respiração em determinados momentos. E no final da porra do filme, ele refaz Titanic em 10 minutos. Sim. Não, é o Titanic ou Naufrágio, né? Na parte do naufrágio. Isso. Verdade. E é linda a cena. E diretor que consegue lidar com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, mantendo o conceito de espacialidade, de tempo, do que está acontecendo. As pessoas não entendem. Muitas pessoas, quando viram para mim, falam de James Cameron, mas a história é simples, vai tomar no cu. A história não tem porra nenhuma de simples, a história é uma história única. Não, e eu vou te falar, eu achei melhor que o primeiro, porque a história é melhor. A história é melhor. A história é melhor que o primeiro. Vai tentar lidar com núcleos diferentes de personagens e manter questões de velocidade, de espacialidade, de você não se perder entre uma coisa que está vindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de continuismo, de manter a tensão, de hierarquia, tem um momento que a Neytiri lá sai que nem uma louca, matando que nem uma louca. E você está vendo 3 horas de um filme de gente... olha só. E não é gente. Nós sabemos. Você vai assistir um filme da Marvel, que é um bagulho de 200 milhões de dólares, que passou na mão das maiores houses de efeitos especiais do mundo. E tem uma cena que o Pantera Negra laranja com o Pantera Negra roxo caem se socando e você fala... Ele não supera. CG, hein? CG. Não aguentou. Tem uma cena que o Homem-Aranha pula e ele não cai. O Namor dá um pulinho assim, você fala... sem peso. Esquisito isso aí, né? O seu cérebro fala CG. Aí você vai lá e vê um filme com 3 horas de personagem azul. Que não existe na realidade. Com no mínimo 2 horas dentro d'água. Matando os seres humanos a torto e a direito. E não tem uma cena que seja menos do que perfeita. E não tem uma cena neste filme fácil de gravar. Não. Eu acho que esse é o maior. Foi a sensação que eu saí do cinema. Falei, cara, como que fizeram isso, cara? Como é que fizeram um negócio desse? Porque você fica tentando entender, aí chega uma hora que você desencana e você fala, vai, vou curtir essa viagem aqui. E é 1h30 sem história, que você viajou para Pandora, foi para um resort lá, entendeu? No lado do Pacífico de Pandora, e ficou curtindo. Assim, foda-se, o que acontecer agora aqui, o que tiver acontecendo para lá, não chegou ainda aqui, eu estou de boa. É mais ou menos isso. Cara, é maravilhoso, né? Assim, você não tem nem como... fora visualmente é uma coisa assim, fora... Visualmente, para mim, ganha de Anéis do Poder. Opa! Não. Porque, assim, Anéis do Poder, para mim, visualmente é lindo. Não, mas não tem como, mas gente, Avatar... eu diria que até outra tecnologia. É outra. Não, eu tô falando assim, o impacto visual, a qualidade da imagem que você está assistindo, nenhum outro filme que a gente citou tem a qualidade de Anéis do Poder. A qualidade de imagem, de plano, de você assistir o personagem, de você ver o ator e falar assim, cara, que coisa bonita, a pele dos atores, os cenários, que coisa linda.
Nenhum outro tem. E a qualidade visual mesmo. Sim. Avatar supera isso. Sim. Avatar é... Era com folga. Não, supera com folga e detalhe, aquilo não existe. Os pontos fracos do filme eu entendi, porque eu vi Avatar 2 quase como um remake, no sentido de apresentar para uma nova geração. Então, eu acho que ele não quis criar um novo vilão. Então, assim, vamos imaginar o seguinte: aquele vilão tem potencial para não ser mais vilão no próximo, se for o caso. Ele pode até brincar com isso. Ele já Porque fez, eu mas acho fiquei que com vai ser. aquela... Velho, você há de convir comigo que, acho que, sei lá, enquanto o Rodrigo ainda estava se adaptando a... Ele falou que ficou 2 minutos, não sei quanto tempo, longe, né, para depois entrar lá, não foi isso? Que você foi para o outro planeta? É o tempo que eles explicam, como é que o cara está lá. O vilão. Porque aquilo é assim, ó, comprou? Se não comprou, bicho, deixa para lá. Aceita. Isso, aceita. E eu me incomodo, vilão. Porque virou um negócio pessoal, né? Não é uma coisa, não é um propósito maior na história, eu digo para os humanos. E ali foi uma cruzada, porque ele já tinha ido embora, deixa o cara para lá. Não, nós temos que ir atrás do cara. Beleza. Então, eu entendo, até o final, até o próprio final. Eu vou te falar que se no final os dois fossem dessa para melhor, não me incomodava. O filme ele tinha me ganho tanto que eu falei, cara, se ele morrer agora, ótimo. E não acontece nenhum dos dois, né? Ficar para um terceiro. Aí a gente vai ver. Isso aí? Eu tenho um assunto muito, muito, muito complicado para tratar aqui. Não vou ao banheiro. É pior do que isso, já falo. Ô, louco. Não sei. Então, eu vou continuar. Mas, então, assim, ou seja, essa situação de um vilão que a gente já viu, que morreu, né? Para quem não viu o primeiro Avatar, eu lamento. Mas morreu. E agora ele está aqui de novo, você fala, ué. Aí ele está ali de novo, e de novo ele fica um gancho. Eles vão ter que resolver isso. Né? E, assim, então, isso me incomodou um pouco. Isso me incomodou. Né? Mas eu acho que esse gancho vai te incomodar mais ainda no próximo. Então, mas você não entende como uma espécie de reboot sem ser reboot? Ou seja, ele tá trazendo os elementos do primeiro, né? Ele apresenta, porque o conceito também ecológico está lá de novo, até mais ampliado, né? Então, assim, eu acho que é isso, é para apresentar para uma nova geração. É isso. É possível. Mas eu acho que a pergunta que não quer calar. Apenas me explicando. Eu tive que sair daqui, porque tem poucas coisas que eu consigo conviver dentro de um mesmo cômodo. Muitas coisas. Por exemplo, um dragão do Avatar, um dragão do House of Dragons. Eu consigo conviver com isso. Mas barata voadora não tem chance. Cara, na hora que você começou a falar, assim, tinha uma barata. Eu pensei que era uma mosca. E passou assim, ó. Eu falei, e entrou pela veneziana aqui, ó. Passou para lá. Eu falei, mas não tem chance de eu ficar olhando aquela porra ali. Eu pensei que era uma mosca, porque quando começa aquele barulho de mosca no ambiente, também me incomoda profundamente. Não tem barulho, cara. Pior que barulho. Você percebeu que a lata do Batman que você me deu, inclusive, entendeu? Você percebeu que o nível de estresse do camarada com a barata foi tanto que ele falou assim, não tem chance. Ele deu uma entonação Sérgio Moro aí, é isso? É isso aí! Não. Mas assim, eu só enxergo uma possibilidade para o vilão de Avatar 2 para os próximos filmes. O próximo filme, escreve aí, eu posso estar enganado, tá? Óbvio, porque assim, o roteirista... Mas, assim, baseado no que eu conheço do James Cameron, que ele não escreve histórias estapafúrdias, tirando o Exterminador do Futuro 1, o resto foram todas histórias comuns, simples, extremamente bem contadas. O próximo filme vai ser um arco de redenção dele. Isso. E aí, a partir deste filme, é possível que ele morra, a partir do 3. Porque aí ele teve o arco de redenção dele. Para você ter aquele sentimento, pô, o cara era maneiro. Talvez morra o Jack. É Jack, né? Não. Acho que é Jack. O personagem principal. A gente sabe que o Cameron ele tem uma relação de amor e ódio com milicos, né? Ele entende muito o universo milico, entende mais do que a maioria dos cineastas, ele entende o modo de um milico pensar, o modo de um milico atuar, e isso ele mostrou em Aliens, ele mostrou em Segredo do Abismo, ele mostrou em Exterminador do Futuro 2,
ele entende o modo, e ao mesmo tempo que ele entende, ele rejeita, né? Uhum. Porque Avatar 2, ele é uma ode à idiotice do milico. Uhum. Né? Ele é um ódio à estupidez do milico. E é um jeito dele colocar as traquitanas que ele gosta, que os milicos usam. Isso. Então, por exemplo, aquela exoesqueleto que agora é totalmente mais contidozinho, aquilo está desde Alien 2, aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. A Pronel, ela toma café segurando pela armadura. Tá Cara, certo? e é isso que as pessoas não entendem. Vou fazer aqui uma comparação que acho que nem todo, não sei se vocês viram, eu acho que não, mas é assim, a Marvel pega e me faz o filme lá do Pantera Negra 2, Wakanda Forever. Não vi. Então, eu gosto de comparar, por quê? Produções de 200 milhões de dólares. Não adianta eu chamar e, Fábio, falar aqui, comparar com Chaves, que não vem ao caso. Mas são duas produções de 200 milhões de dólares. Em determinado momento, me sai uma nave lá do Wakanda, que, sei lá, tem um formato meio parecido com uma baleia. E por quê? Porque é maneiro. Uhum. Cara, a porra do James Cameron não cria um revólver que não tenha uma função prática. Cara, As naves dele não são Transformers, elas estão ali desde o começo, daqui a pouco abre, você fala, caralho, era por isso. E aí abre, porque estava ali. Mano, quando ela sobe na coisa e começa a andar que nem um hovercraft, você fala, caralho, é um hovercraft. Na hora que as naves chegam no planeta de Pandora, elas fazem um risco no céu, como fariam na entrada de uma atmosfera. Sim. É tudo com causa, é tudo consequência. Tem aquela galerinha científica hard. E uma tiazinha de 80 anos tá vendo. Aquela galerinha do balieiro lá, que é tipo um caranguejo, mano. Porra, vai tomar no cu. Aquilo é genial. Genial. É fantástico. É uma carapaça assim, com as perninhas. Você põe todo tipo de audiência. É isso que as pessoas não entendem. Blade Runner é muito legal, mas foi um fracasso. Na época. Isso. É um fracasso. E o 2 é muito legal. E foi outro fracasso. Sabe por quê? Porque são conceitos. Não, são conceitos de ficção científica que nerd, que nem a gente, gosta muito. Mas você põe minha tia para ver, ela fala. Hã? Não, o 2 ela vai falar assim, que troço chato. O Blade Runner 2, eu fiz um vídeo, tá no meu canal, né? Na época, porque me espantou. Saiu na boa, nesse tempo que nós estamos vivendo, que já não é com salas cheias. Okay? Umas 15 pessoas saíram do cinema. Durante a projeção. Eu tive que fazer um vídeo, porque eu lancei essa pergunta. O que está acontecendo? Estava acontecendo em outros lugares? Alguém passou por isso? Eu não sei. E não eram as 15 juntas, tá? Senão era, sei lá, um ônibus, uma excursão. Não, começou a pipocar e, de repente, foi levantando um, levantando outro, e eu assistindo o filme, e saiu umas 15 pessoal todo, entendeu? Durante a projeção. Saiu um aqui, depois saiu outro lado. O James Cameron me faz um filme de ficção científica hard, gente. Os conceitos são hard, não é conceito assim. Ele não está na. Desculpa, não é Star Wars. Não é faroeste do espaço. É mais próximo de Interestelar do que de Star Wars. Não, ela fala, a cada, não sei, 3 dias eles constroem não sei quantos, eles estão em expansão ali. Isso. Aquilo vai ser mostrado, tá? Porque nunca mais voltou. Então, no terceiro, que eles vão voltar, né? Quando a gente voltar com eles, a gente vai ver como é que vai estar aquilo. Sei lá, tá uma cidade gigantesca, um negócio inababesco, porque os robozinhos lá estão construindo coisa. Enquanto ele ficou lá aprendendo, porque fica a pergunta, quanto tempo ele ficou lá curtindo o resort? Deu tempo da Rose engravidar, tá certo? Como é o nome da atriz? Fala aí. A Kate Winslet. A Kate Winslet. Ela engravidou, porque ela chega, ela não está grávida, ela está grávida. Se ela está grávida, é tipo 2, 3 meses. E depois ela está barrigudona. Agora, quanto tempo demora a gestação de um navio? Temos que registrar, hein? A Kate Winslet aprendeu a respiração por 7 minutos e 14 segundos. Vai tomar no cu. E diz a lenda que ganhou do recorde do Tom Cruise. Então, pensa, o Tom Cruise vai fazer uma nova Missão Impossível só para ele ficar mais tempo embaixo d'água do que ela. E dito isso, chegamos! Olha a introdução, rapaz! Por que você... Fez o link. Melhor filme do ano. Melhor filme do ano. Melhor filme do ano. É até surpreendente para mim falar um negócio desse. Eu não esperava.
Eu não esperava E que eu fosse. não vi, então eu não posso falar. Você não pode falar. Vai levar spoiler agora para largar de ser besta. Top Pô, Gun Maverick. Não tem nem muita coisa para dar de spoiler. Bem, Porque, assim, o filme é o filme que tem um avião. É isso aí. O filme tem alguns aviões. Alguns Tem o aviões. Tom Cruise. O filme tem alguns aviões. Aviões e aviões. E tem o Tom Cruise. Não precisa de mais Não, nada. não, e tem a Jennifer Connelly. Mas... Não, beleza. Peraí. O filme tem, então, vários aviões, inclusive com a Jennifer. Acho que é isso aí. E, aliás, assim, num papel e a caracterização da personagem é uma coisa, assim, fora do comum. E mínima. Mínima e, cara... Mas é interessante o seguinte, olha só. Uma belíssima Quando... milf. Eu fiquei feliz, sabia? Eu fiquei feliz porque eu pensei assim, ela é um dos grandes acertos do filme. Uhum. Porque era muito fácil para ele colocar uma menina de 20 e pouco, 30 anos de idade, uma atriz que está em ascensão, que ele sempre catapulta. E era muito fácil para ele, porque catapulta. Não é que ele catapulta. Pô, pelo amor de Deus, Tom Cruise é uma pessoa decente. Nem tanto, mas tudo bem. Catapulta a carreira. Impulsiona. Funciona. Okay. Então, assim, e ele escolheu uma mulher de 50 e poucos anos. 51. Né? Hã? 51. 51, né? Acho que é. Então, assim, eu me senti representado, sabe? Na minha namorada. Eu ia. No nosso universo, assim. Eu falei, pô, que legal isso, né? Que legal. Mas não é só isso, né? O filme, a gente primeiro tem que reconhecer que a gente tem uma questão emocional com Top Gun 1, mas que não é um grande filme. Sim. Não é. Eu reassisti o filme e falei assim, porra, esse filme não é bom. É um clipe quase, é um clipão. E aí, de repente, ele pega tudo que é, ele aproveita tudo que é aproveitável do Top Gun 1, ele manda embora tudo que não é aproveitável, ele esquece rapidamente, a breguice, a pieguice, o roteiro muito básico. Clipe de anos 80. O Val Kilmer jogando vôlei na praia. Não, isso porque tem. Isso tem. Não com o Val Kilmer, né? Não qualquer. Vou te falar. E ele ainda consegue dar um final digno para o Val Kilmer que ele merecia, cara. Ele merecia, o Val Kilmer merecia. É um ato que você sente assim, uma gratidão, você sente um homenagem, respeito, uma homenagem bonita ao trabalho do cara. Fora que o tal do Joseph, é o Krasinski, né? Kaczynski, o diretor. Ixi, agora me pegou. Pô, agora você me pegou. É o Kaczynski. Vamos lá, meus amigos. Não pode ser assim, não. Joseph Kosinski. Kosinski. Aí, ó. O Krasinski é o... Krasinski é do Lugar Silencioso. Isso. Então... Que é o do Jack Ryan. Ele é muito bom diretor. Ele já tinha feito o Tron, né? O Tron 2 é dele. É um filme que eu gosto muito. Muito. Então ele tem... Mais do que o primeiro, inclusive. Mais do que o primeiro. Ele tem Mas também, né? Cai na mesma equação aí. Exatamente a mesma equação. E ele tem ele fez o Oblivion também, que eu gosto muito, com o Tom Cruise. É com ele também? É dele também. Então ele sabia fazer continuação e sabia trabalhar com o Tom Cruise. Pronto. Que não é para qualquer um, não. Não é. Porque teve uma galera que... Tem uma galera... Diz que ele no set é punk, né? Que saiu da produção querendo matar o Tom Cruise, que não é uma coisa fácil de se fazer, matar o Tom Cruise. Não, né? diz que no set ele é punk. Exatamente. É ultra perfeccionista, né? Ultra. E é também o seguinte, né? Ele é o último dos grandes astros. Ele é o último, ele se tornou o último cara que lota a sala por ele. Tem um cara só que chega perto dele, e que eu acho até que... Keanu? Não. Porque o Keanu Reeves, ele não é isso. O Keanu Reeves não. um filme. E o Keanu Reeves não fica procurando filme Arrasa Quarteirão. Eu acho que o Arrasa Quarteirão acerta o Keanu Reeves sem querer. É verdade. O Will Smith tenta uma carreira parecida com o Tom Cruise. Não mais. Agora ele tá naquela vibe do vamos baixar minha bola.
Mas o Tom Cruise realmente é o último. Não tem Mas outro. nem o Tom Hanks está nesse universo? Não, porque o Tom Não. Hanks é outra vibe. Ele não é caçador de filme de ação, de aparecer Não, como não. estrela. Ação não, mas eu digo assim, se tem o Ele Tom não é Hanks, eu estrela. vou ver. Se tem o Tom Cruise, eu vou ver. Não, Não, você, por exemplo, o não Tom vai Hanks ver não é a estrela. melhor cena do tudo. A melhor, aliás, é um que poderia ter entrado aqui na nossa lista de menção honrosa, que eu vi 2 vezes já e gosto demais, que é o Elvis. Uhum. Um dos Pô, é sucessos verdade, o do Elvis ano, ficou de fora. um É dos verdade. grandes sucessos do ano, eu acho um grande concorrente a melhor ator do ano, porque Ganhou, né? Globo de Tom Ouro. Ele não Cruise. ganhou Globo de Ouro? não porque foi o chinês, eu não sei se ele foi coadjuvante, né? Não sei, tem até que olhar. Não, acho que ele ganhou. Deixa eu ver. O chinês foi Coadjuvante. coadjuvante. Deixa eu ver, Golden Globe. Eu não sei, cara. Não vi. Ganhou. Mas assim, o Tom Cruise, ele realmente é o último. E eu acho que depois do Tom Cruise não vai ter mais ninguém, cara. Não nessa vibe, até porque a gente Sim, não, ele não é de tem uma essa era, né? Vamos conexão chamar com. assim, de uma era, né? É de uma era. Eu acho que o Tom Cruise, ele mata uma era. E faz muito bem. Eu não sei se vocês assistiram o documentário, tem no YouTube, de como foi feita a cena em que ele salta de moto pro Eu próximo vi. filme do Passou no Missão cinema Impossível. antes de Avatar para mim. Porra, velho. É assim, Mas esse é Missão Impossível? no Missão Impossível próximo, você já deve ter visto a cena em que ele salta com a moto num penhasco. Aquilo, se eu não me engano, é na Noruega. Então tem um documentário no YouTube de mais ou menos uns 15 minutos, 15 a 20 minutos, que mostra a produção daquela cena só. Aí, assim, é ele meses treinando para saltar de moto. E aí é num local, numa pista que tem uma rampa e tal. E aí ele vai treinando, treina. Quando ele tá bom naquilo, para fazer aquela cena que ele salta com a moto, aí ele fica reto em cima da moto, aí eles, ó, tá bom, agora nós vamos testar Ó, no melhor, No set, melhor no ator, set não, é no drama. penhasco. no penhasco. No penhasco Tá, mesmo. ele estava Ele saltou treinando, agora a gente 200 vai para a vezes. locação. E aí ele filma 5 vezes. Cara, 5 vezes. E aí você Mas vê a câmera. passou esse making off antes do filme? Exatamente. Caraca. E você fica assistindo assim, você não consegue não tirar o olho. E as 5 vezes que ele salta no penhasco, as 5 vezes mostra a equipe que está acompanhando lá embaixo e lá em cima. As 5 vezes, todo mundo assim. Na Aí ponta quando do termina, eu dedo. falo, E ele chega e fala assim: eu acho que dá para fazer melhor. eu acho que eu podia Acabou ter de pular de um esperado mais um penhasco, velho. segundo para fazer Uma não sei o quê. moto. Eles destruíram 5 motos só para fazer aquilo. 5 motos. E aí ele fala: acho que dá para fazer melhor, né? Confirmando, realmente o Austin Butler ganhou melhor ator, drama. Tô up to date com o Globo de Ouro, rapaz. E merece. 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 Eu acho ele um concorrente forte para o Oscar, porque eu nunca vi ninguém fazer aquilo com o Elvis. Ele virou o Elvis. Para mim, a última vez que eu tinha visto algo parecido foi justamente o Val Kilmer fazendo o Jim Morrison. Do Jim Morrison The Doors. Mas eu acho que o Elvis ele é ainda mais completo, porque ele faz uma coisa com o Elvis, e aí eu só percebi isso quando eu vi a entrevista dele no Night Show, em que ele interpreta o Elvis ali na hora, na correria, na entrevista, nas 3 fases que aparecem o Elvis no filme. E aí ele faz o sotaque do Elvis ainda jovem, o sotaque do Elvis meio termo e o sotaque do Elvis no final. E você percebe que o sotaque dele muda à medida que a idade do Elvis muda. Muda. Porra, isso é do caralho, velho. Isso é do E não caralho. é só isso. O Elvis, você tem muito mais referência ao ver. A gente tem pouca referência do Jim Morrison. Sim. Você tem 2 ou 3 vídeos que você vê dele, como um geral, né? Claro que tem um mega fã. Mas o Elvis, ele é parte da nossa história. Eu convivo, a gente convive com o Elvis e com imitadores de Elvis e com filmes do Elvis e com vídeos do Elvis desde que a gente nasce. Então, é muito forte para a gente o Vale da Estranheza quando alguém imita mal o Elvis. Você sabe mínimas coisas que você fala, não sei o que é, mas tá estranho. Ele não. Mas, enfim, nosso foco aqui é Top Gun 2. Que para mim, Top Gun 2 é o seguinte: ele veio para esfregar, é o primeiro, antes até de Avatar, do ano. E olha, o Tom Cruise brigou muito para esse filme estrear no cinema.
porque ele sabia que este era um animal de cinema. Segura, não é para ser visto Porque a galera queria empurrar naquela fase lá para stream, né? para streaming. E aí ele falou, segura. E, cara, que acerto. O filme, ele é, neste ponto, a redenção do cinema. E nem 3D ele é. Mas ele é, meu, vem ouvir, você ouve o jato, você ouve a música, você ouve o heroísmo, você tem vontade de levantar e de bater palma, ele te controla o filme, ele te manipula. Você não está nem sabendo se aquela porra é imperialismo, se não é, se você está torcendo para milico, está se fudendo. Ainda enfia uma história familiar no meio e ainda enfia emoção. E tudo isso num filme simples. Detalhe, Elvis é um drama musical. Isso. Top Gun é um filme de ação. Sim. E você se emociona. E tem drama. É uma ação que tem drama. Olha, eu vou dizer, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo seria o meu escolhido para ganhar o Oscar. E que também é um drama. Que também familiar, é drama, no final. familiar. É comédia e ação. Não, sim, mas é um drama familiar. A relação das duas é um drama. Mas eu não acho nem um pouco improvável que Top Gun ganhe. E não só não é improvável, como é merecido por conta disso. O cinema precisa de voltar para as salas. A gente precisa de redescobrir, porque aquilo que a gente falou no começo, eu também acho que hoje em dia eu assisto... uma das coisas mais legais da Netflix é você assistir filmes que você não assistiria, descobrir filmes que você não veria, porque está ali, está disponível, e é bacana. E até ver filmes que são difíceis de ver no cinema mesmo, porque eles requerem uma concentração maior, uma pausa, uma coisa para digerir. Eu acho isso legal. Inclusive porque outras pessoas têm contato com o filme que não teriam, porque não vão pagar o ingresso para sair. Sem dúvida. Não, aqui, principalmente no Brasil, é um limitador. É. Um limitador. Preço do ingresso. Né? Preço do ingresso, preço do estacionamento, preço do shopping, preço do McDonald's. É um limitador. Então, mas só que este cinema do Tom Cruise, cinema do Avatar, que são os nossos 2 primeiros da lista, eles te mostram assim, vale a pena sair de casa, ir para o cinema e ver filmes. Então, é porque ambos têm a questão da experiência. Experiência. Não é só um filme, é uma experiência. Exatamente. Você vai estar envolvido de alguma maneira com algo que além da história, né? Dentro da sua casa, por mais que você tenha um home theater ou algo parecido, você nunca vai ter aquela tela e aquele sistema de som. Então, a imersão do cinema ela é maior do que qualquer outra coisa. Isso aí. Eu acho, inclusive, que nós podemos fechar esse vídeo dizendo que a nossa maior falha nesse vídeo foi ter esquecido Elvis, então. Eu acho. Fica aí a menção honrosa da menção honrosa e da como é que é? A penitência pelo Elvis. Isso aí, cara. Porque eu acho que esse filme, na verdade, ele tem mais cara de Oscar do que o Top Gun. Existe uma possibilidade muito grande de Elvis ganhar esse Oscar. Apesar dele ser um filme um pouco... para mim é um filme ótimo, tá? Excelente. Assisto ele de novo tranquilamente. Mas ele tem uma pegada melodramática que muitas vezes o Oscar gosta, mas muitas vezes o Oscar torce o nariz. Então, se eu tiver que fazer uma previsão aqui, vou preconizar, Elvis não vai nem concorrer a melhor filme. É possível. Assim como eu acho que Avatar também não concorre a melhor filme. Então, mas aí o Avatar eu até concordo, né? Categoria técnica, eu acho que tem que escolher o que Avatar não vai ganhar, porque é difícil. O que você não vai dar para a categoria técnica? Você não vai dar efeitos especiais? Você não vai dar som? Você não vai dar... o que você não vai dar? Então. Edição? O que você não vai dar para Avatar? Edição, Top Gun até pode ganhar. Qualidade do cafezinho. Só se for. É porque mede ali uma quantidade de pó e a temperatura da água que vai passar. Direção de arte. Como é que você não vai dar direção de arte para Avatar? Os caras tiraram tudo aquilo do nada, velho. Um mundo inteiro do nada. Seres novos. Como é que você não vai dar? É que direção de arte está muito ligada a cenário, né? A decoração. Mas como assim? Não sei.
Para mim, eu dava tudo para Avatar. 13 Oscar para Avatar e um de melhor filme para outro Oscar. Ok. Certo? Bom, com essa Certo. conversa não temos mais para onde ir, a não ser... vai ranquear de novo? Não, fica por isso mesmo. Não, já está aí. Você Está aí, quem É isso quiser, aí. vá e assista novamente. E fiquem atentos, porque teremos a lista de piores do ano Pior do ano. e teremos a lista de os maiores expectativas para A esse ano. expectativa para 2023. Exato. Isso. Onde você vai gastar onde você espera gastar o seu dinheiro? Onde nós vamos pôr a nossa grana, e tem bastante coisa, hein? Esse ano está recheado de coisas promissoras. Afinal de contas, 2023 está só começando, não é isso? Exatamente. Já teve muita coisa. Tem uma semana que esse ano está aí, Não, já eu tô tem troço assustado. pra cacete. Nossa, esse ano já aconteceu mais coisa que 2022 inteiro. É Calma. impressionante. Bom, meus caros e minhas caras, estão aí. Chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de comentar. Deixa um comentário, discorde da gente. Exatamente, se concorda com esse ranking ou não. Quem ficou de fora? Nós mesmos descobrimos o Elvis. Deve ter ficado mais coisa de fora, sem dúvida. Exatamente. Foi um ano bom, hein? Foi um ano bom. E tem coisa que nós não vimos, tem coisa que a gente não conseguiu ver. Se você gostou de alguma coisa que não estava, comente aí. A gente pode até fazer um episódio especial se os comentários forem muitos, ou sejam 2 ou 3. Tudo bem. Muito bem. Até o próximo Três Caras. É isso aí. Valeu. Bom ano! Falou, galera.